Esqueçam tudo que vocês conhecem de Ali Hazelwood, a hipótese do amor, a razão do amor, amor teoricamente, noiva parceira, enfim, esqueçam checkmate, principalmente checkmate, e foquem em um amor problemático de verão, porque esse daqui foi simplesmente o melhor livro que eu li de Ali Hazelwood de todos os tempos. Inclusive, melhor do que até o meu favorito, que é Amor Teoricamente. Vocês conseguem acreditar nisso? Porque eu também não consigo. Eu li esse livro aqui em 24 horas. Tipo assim, 24 horas. Minha gente, fazia muito tempo que isso não acontecia. E quando aconteceu, eu fiquei assim: não, é brincadeira. E não bastando, eu iniciei em sequência No Fundo é Amor. Eu comecei na sexta noite. E daí eu só li no sábado e hoje pela manhã, praticamente, né? Então, assim, foram 2 dias de leitura. Se a gente for pegar e contar as horas que eu li, dá 2 dias. Ou seja, em 3 dias eu li 2 livros da Ali Hazelwood de uma vez só, numa tacada só, e eu tô impressionada porque é perfeito. Mas agora eu preciso comentar sobre Um Amor Problemático de Verão. Esse livro ele foi lançado no ano passado, eu já estava muito empolgada para fazer essa leitura, mas eu tenho uma coisa com a Ali Hazelwood, eu preciso ter os livros dela na estante, eu preciso deles físico. Sendo que eu não tenho esses livros físicos, e daí eu pensei, não, vou fazer no Kindle essa leitura mesmo, é melhor do que não fazer, porque assim, se eu ficar mais tempo sem ler um livro de Ali Hazelwood, eu vou endoidar. E daí foi o que eu fiz, né? Eu peguei o Kindle e comecei a ler. Comecei a ler, quando eu menos espero, eu acabei o livro. E minha gente, o que foi isso? Essa história daqui, ela se passa, tipo, 95% na Itália, na Sicília. Ah, eu tô fazendo aulas de italiano, gente. Para! Eu amei. Porque tinha muita coisa que era em italiano, que ela não botava tradução, e eu sabia o que é que se tratava. Então, assim, mamma mia, questo momento é veramente maravilhoso. Maravilhoso. Aí um dia eu volto aqui para comentar um pouquinho com vocês sobre as minhas aulas de italiano, porque eu tô muito empolgada em aprender um novo idioma. Mas vamos voltar ao livro. Nessa história, a gente tem um age gap. Vamos começar por aí. Porque não é um age gap assim de tipo, 5 anos. Ah, tá bom. 6, 7, vai. O quê? 10 anos? Não é 10 anos. Quantos anos eles têm de diferença? 15 anos de diferença. E não, eu não estou brincando. Quando ela tinha 20, ele tinha 35. Ah, Deus! É sério isso? É sério isso. Mas, gente, ela é a melhor mocinha da Ali Hazelwood que vocês vão conhecer. Tipo assim, muito, muito à frente de todas as mocinhas, do que Bi, do que Olive, do que qualquer uma, minha gente. Tipo assim, ela é muito decidida. Ela teve muitos poréns, né, na adolescência, porque ela perdeu os pais. Ela foi praticamente criada pelo irmão. Enfim, tem muitas problemáticas aí que a gente conhece em outro livro da autora, que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês só para ilustrar esta fala. A gente vai ter personagens deste livro aqui nesse outro, porque a nossa mocinha, a Maia, ela é irmã do Eli, enfim, que é o mocinho deste livro daqui. E daí, o contexto de um amor problemático de verão é que o Eli e a Rue, eles vão se casar e não em qualquer lugar, mas sim na Sicília. E daí todo mundo vai para Sicília para este bendito casamento. Sendo que o melhor amigo do Eli, que se chama Connor, todo mundo chama ele pelo sobrenome, mas ela chama ele sempre por Connor. Ela é apaixonada por ele, sendo que faz 10 meses que eles não se falam. E daí a gente vai tendo esses flashbacks, né, mostrando o que foi que o que foi que fez eles se afastarem, como foi que eles se aproximaram. A autora ela vem nos trazer um contexto, um panorama geral para a gente entender a relação desse age gap, porque não é um age gap nascido do nada, né? Tem que ter um contexto. E é um contexto muito fofo, porque no dia que ela não é bem no dia que ela leva um pé na bunda, né? Mas ela estava morando na Escócia, em Edimburgo, e daí ela tinha um namorado há mais de um ano, sendo que o namorado simplesmente largou ela para ficar com a colega de quarto dela. E aí ela tem que ver esse cara praticamente todos os dias na casa dela. Sendo que ela queria conversar com o irmão sobre isso, etc. Mas o irmão estava indisponível e passaram a ligação para o Connor. E ela conta a história e do nada o cara brota lá no apartamento dela em Edimburgo. Minha gente, vocês têm noção que ele simplesmente pegou um avião e apareceu lá assim do nada, em sei lá,
2 horas, não foi 2 horas, mas foi no mesmo dia, ele brotou lá no mesmo dia, e aí, pra mim, essa já foi a maior prova de amor que ele já deu. Mentira, ele dá várias outras, porque eles simplesmente acabam se aproximando, ficando amigos, bem amigos, mas ela se apaixona por ele. E ele diz: a gente não pode ficar junto. A gente tem 15 anos de diferença, amorzinho. Eu daria pra ser o seu pai, querida. Olha pra isso. E ela é muito decidida, nesse sentido, tipo, eu quero você e não vai ter outra pessoa, e acabou. E ele, olha, esquece isso, ele acaba namorando outra pessoa, e a todo tempo ela fica assim, eu não desisti, tá, Connor? Eu tô aqui. Quando você se tocar, aí você me procura, liga. E eu fiquei assim, minha gente, que mocinha é essa? Porque ela é muito decidida, ela não se abala facilmente. Ela é forte, ela é tudo que os mocinhos da Alice são nos outros livros. E é algo que eu gostei muito, porque ela inverteu. Dessa vez ela inverteu. A mocinha, ela é decidida, pé no chão, firme, sabe? E o mocinho é aquele que se preocupa demais, que pensa demais, que bota empecilhos onde não tem, que fica, sabe, atordoado. Então foi algo que eu gostei, foi algo que trouxe um sabor a mais. E esse sabor foi muito bom. E outra, é um livro fluido. Não é porque eu li no Kindle que ele ficou mais rápido, mas é um livro instigante que a cada capítulo a gente quer ler mais. E uma coisa que eu fiquei incomodada, não algo ruim, mas eu ficava querendo pular os flashbacks. Eu sei que flashback é importante para ambientar a gente, para mostrar o contexto e isso e aquilo outro, mas eu queria ver o presente, porque eles estavam na Sicília, num lugar maravilhoso, que dava para ver o vulcão, né, o Etna lá entrando em erupção e tipo assim, a autora parava o capítulo nas melhores cenas, voltava pro passado e eram as cenas lentas, umas cenas que você revirava os olhos e dizia: acaba logo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Então, assim, eu adorei, adorei. Eu ia dizer adoro e saiu adorei. Mas eu adoro e adorei o fato de que eu fiquei tão envolvida com a história que eu só queria ler, ler, ler e ler. Minha gente, tipo assim, acho que foi sexta? Foi sexta, que foi o dia. Eu tinha que gravar vídeos aqui pro YouTube durante a sexta e eu não consegui porque eu fiquei lendo. Eu deveria ter feito um vlog de leitura. Mas eu não queria nem saber de gravar, eu só queria terminar esse livro porque eu estava muito envolvida com ele. Foi, assim, a minha melhor leitura de muito, muito tempo. Acho que a última vez que eu fiquei tão envolvida e tão, assim, louca pelo livro foi com Para Sempre Seu. E já tem o quê? 2 anos, vai fazer 2 anos que eu li esse livro. Então, fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação. Parecia que os personagens eram reais, que eu estava visualizando tudo, porque foi muito bom. E assim, a mocinha. Minha gente, o que foi essa mocinha? A Maia é maravilhosa. E uma coisa que eu gostei muito é porque, tipo assim, a ex-namorada do Connor tava nessa viagem, que é a Avery, acho que é esse o nome dela, a Avery. E daí a Avery falou assim: olha, tem como você nos dar licença? Que eu queria ver se ainda tem algum sentimento. E daí a Maia simplesmente, beleza, tá bom. E vai embora. Tipo assim, ela é tão, sabe, autoconfiante que ela não se abala por isso. Ela olha e diz: cara, eu sei quem eu sei do que eu sou capaz. Eu sei que ele tem sentimentos por mim, mas se ele ainda não tá pronto pra isso, então vai lá, tenta a tua sorte, porque eu não vou ficar aqui esperando por ele, não. E eu fiquei assim, caramba, como você é incrível! Porque eu nunca vi, em todos os meus anos nessa indústria vital dos livros, parafraseando um grande poeta contemporâneo, Pica-Pau, eu nunca vi uma mocinha assim. Todas as mocinhas, elas estavam ali corroendo de ciúmes, e essa não, essa tava assim, tá bom, vai lá, cara, vai-se embora. E eu fiquei com aquela sensação de: não acredito. E se tudo der errado? Não tinha como dar errado, né, minha gente? É um livro de romance escrito por uma mulher, feito para mulheres. Então ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Ainda bem, porque se fosse eu, não saberia o que fazer. Minha gente, meu Deus do céu. E a Maia, ela sempre foi assim, a mais mais. E eu olhava pro Connor e eu dizia: cara, tu tá tão na dela. Ai, tu tá tão na dela. Quando é que tu vai perceber? E quando é que você vai se tocar e vai atrás dela? Porque, tipo assim, não é um caso de, ai, ela é irmã do meu melhor amigo, a gente não pode ter nada. Era um caso, tipo, eu sou mais velho. E se ela desperdiçar os anos da vida dela comigo e depois perceber que
não era isso que ela queria. E ela era muito sincera, minha gente. Ela chegava a dizer assim, Connor, o que é que você tá esperando, cara? Eu não vou mudar de opinião. E ele que botava um monte de empecilho, o irmão dela não tava nem aí. O irmão dela olhava e dizia: Você é adulta, você sabe o que você tá fazendo, eu não vou me envolver. Porque no flashback ela tem 20 anos, mas isso daí ela já vai fazer 24. Então, assim, são 3 anos a mais. E mesmo dessa forma, o Connor ainda acha que a idade é um problema. Mesmo ela insistindo, dizendo: Cara, mesmo que o meu lobo frontal aqui, o meu córtex pré-frontal, eu esqueci o nome disso, minha gente. Não esteja completamente formado, eu sei o que eu estou fazendo. E ele ficava tipo, nossa, você é uma criança, você ainda deveria estar usando fraldas. E eu olhava pra aquilo e falava, cara, para com isso, tu tá chato já, vai ficar o livro todo assim, eu não tô acreditando nisso não. Ela dava um passo pra frente, ele dava 10 pra trás e ficava, ai meu Deus, que chatice. E a gente percebia que ele gostava dela, porque ele tinha ciúme, ele ficava encarando ela, ele não conseguia desviar o olhar quando ela estava no mesmo ambiente. Então assim, tudo apontava para uma direção e ele simplesmente fazendo da egípcia, né? Jurando que, ai, não, eu tô sendo muito convincente aqui no meu papel de ignorá-la. Pra quem, minha gente? Pra quem ele tava sendo convincente? Pra ele mesmo, né? E pra Maia, que a Maia demorou um pouquinho pra se tocar. Sendo muito sincera, que livro bom. 5 estrelas. Foi 5 estrelas ou foi 4,5? Ai, eu acho que foi 4,5. Foi 5 não, foi 4,5. 4 estrelas e meia, mais favoritado. Meu segundo livro favoritado do ano. E, gente, se eu fosse dizer pra vocês, ai, que livro da Alice Hazelwood eu começo? Este daqui. Começa por este daqui. Ai, mas todo mundo fala de hipótese do amor, amor teoricamente. Ai, minha gente, tipo assim, é muito difícil pra mim ter que indicar um livro sem ser amor teoricamente, mas esse daqui, gente, ele é perfeito. Ele é perfeito. A gente tem a melhor mocinha que a Ali já criou, num contexto completamente diferente de faculdade, de áreas biológicas, de áreas físicas. Ela é física, ela tem um mestrado e tudo mais. E daí ela tá nessa indecisão. O que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não entendo muito como é que funciona essas coisas dos americanos. Tipo, vai pra faculdade, aí depois escolhe o curso, depois de passar, sei lá, 4 anos estudando, escolhe o curso pra fazer mais 2, mais 3, mais 4. Eu não entendo. Eu juro pra vocês que eu não entendo, eu prefiro nem entender. E daí ela tá com 2 propostas, entre o MIT e um doutorado e alguma outra coisa lá que eu esqueci. E ela precisa decidir. Então, assim, ela já é super inteligente. Mas ela não tá confortável com nenhuma dessas 2 opções. Então, é uma mocinha que quebra os padrões. É uma mocinha, assim, maravilhosa. Uma mocinha que vai e bota a cara a tapa. Eu quero estudar na Escócia. Foi. Eu quero estudar na Suíça. Foi. E em todas essas ocasiões, ela e o Connor sempre mantendo contato, sempre conversando. Então, assim, ele se apaixona primeiro. Esse é um caso de que ele se apaixona primeiro. Então, assim, eu já fico apaixonada por histórias assim. Ai, é perfeito, é perfeito, é perfeito, é perfeito. Ai, meu Deus, quando a gente começa a ler, a gente não quer parar. Esse foi um desses livros, assim, de eu preciso parar tudo e só ler ele. Eu só sosseguei quando eu finalizei esse livro, minha gente. E daí, como eu falei, eu peguei No Fundo é Amor em sequência. Eu gostei muito. Eu não vou falar sobre nada sobre No Fundo é Amor, porque este vídeo não é para esse livro. Não agora, mas eu prometo voltar aqui para comentar sobre No Fundo é Amor, que assim, é um livro muito diferente de tudo. Quer dizer, não é bem diferente, né? Tipo, ele é bem polêmico, mas eu não achei ele tão diferente assim do que a Ali costuma fazer. Ela só apenas exagerou um pouco mais na dose, porque esse era o foco. Mas pra mim, não é nada diferente do que eu já vi em Ali Hazelwood. Mas voltando ao Um Amor Problemático de Verão, leiam. Tem umas cenas lá que eu fiquei olhando assim, meu Deus, eu preciso grifar isso só pra postar no Instagram, porque todo mundo precisa rir comigo. Ele é muito divertido. Tem várias marcações no meu Kindle aqui. E eu não vejo a hora de ter a versão física para poder passar todas essas marcações para o livro, porque minha gente, olha isso aqui. Tudo isso aqui é de marcações que eu fiz. Não tem um capítulo que não tenha marcação. Eu não vou nem mostrar mais porque tem muita coisa marcada. Sério, eu fiquei obcecada por esse livro. Preciso que todo mundo que tiver a chance ler esse livro daqui, porque é simplesmente o melhor livro dela.
Muito obrigada por você que ficou até aqui, que assistiu. Então não se esquece, deixa a sua opinião. Você já leu algum livro dela? Já leu esse em específico? Me conta, por favor, me diz que você gostou, porque eu quero muito conhecer todo mundo que se apaixonou por esse livro, porque ele foi assim, tudo isso e mais um pouco. Mas muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero te encontrar no próximo vídeo. Tchau, tchau.